O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu com matizes de ouro e púrpura, enquanto a extensa caravana liderada por José de Arimateia avançava resoluta. O som rítmico das rodas das carroças contra o solo pedregoso e o tilintar dos arreios dos animais compunham a trilha sonora daquela jornada de retorno. Após um longo período de andanças por terras distantes, o sentimento que predominava entre os viajantes era uma mistura densa de satisfação e expectativa. O percurso inverso, agora em direção às terras da Palestina, trazia consigo o peso dos frutos colhidos, não apenas as mercadorias preciosas e os acordos comerciais vantajosos, mas algo muito mais profundo e imaterial. Havia uma vibração diferente no ar, uma alegria silenciosa que emanava dos encontros e reencontros proporcionados pela vida ao longo do caminho. Jesus, o jovem que acompanhava seu tio naquela empreitada, parecia absorver cada detalhe da paisagem que se transformava lentamente sob seus olhos. A ansiedade pelo retorno ao lar, o cheiro da terra conhecida e a promessa do abraço familiar começavam a pulsar com mais força no peito de todos os homens. A jornada pela Europa fora marcada por descobertas, mas o chamado das raízes era agora o norte que guiava seus passos. O ambiente era de uma calma contemplativa, onde o cansaço físico era mitigado pela esperança do descanso iminente. No entanto, por trás da aparente rotina da viagem, pairava a sensação de que algo extraordinário estava prestes a se manifestar. Um detalhe sutil que mudaria o ritmo dos dias que se seguiriam, desafiando a percepção daqueles que se julgavam preparados para tudo. À medida que a caravana avançava, as conversas entre José de Arimateia e o jovem Jesus tornavam-se mais frequentes e profundas, mergulhando nos complexos cenários daquela época. Eles discutiam longamente sobre o tabuleiro político que se estendia por aquelas terras, onde o Império Romano, as tribos germânicas e os povos celtas travavam uma disputa silenciosa e por vezes sangrenta pelo domínio territorial. José, um homem de vasta experiência e olhar aguçado para as nuances do poder, compartilhava suas observações sobre a singular relação entre os reis celtas e seus sacerdotes. Para eles, era fascinante notar como essa dinâmica se diferenciava drasticamente do pragmatismo romano, onde a religião muitas vezes servia apenas como um instrumento do Estado. Nos povos celtas, a espiritualidade e o governo caminhavam de mãos dadas, com os druidas exercendo uma influência que transcendia o campo místico para ditar os rumos da sociedade. Jesus ouvia com atenção, processando as informações sobre o modo de vida daquelas gentes, suas curiosidades e a forma como se conectavam com o invisível. O cenário geográfico daquela parte do continente era vasto e imponente, com florestas densas e montanhas que pareciam guardar segredos milenares. A cada quilômetro percorrido, o contraste entre o mundo clássico e as tradições ancestrais do norte tornava-se mais evidente. O mundo e o contexto em que estavam inseridos serviam como um palco de reflexões fundamentais sobre a natureza humana e a busca pelo divino, preparando o terreno para as questões centrais que logo seriam colocadas à prova. O sol já começava a se despedir em mais um fim de tarde, quando a caravana se preparava para montar acampamento em uma pequena elevação de terra, um local estrategicamente escolhido para passar a noite com segurança. Foi nesse momento que a rotina da viagem foi bruscamente interrompida por uma presença inesperada. Por entre a vegetação densa, surgiu um animal de aparência estranha aos olhos dos homens da Judéia. Um cachorro de grande porte, com olhos fixos e um rosnado profundo que parecia vibrar no ar. O animal postou-se em posição de ataque, os dentes à mostra, desafiando a presença daqueles estranhos em seu território. O pânico foi imediato.
Homens acostumados com as estradas e os perigos do deserto correram para buscar suas armas, acreditando que uma ameaça selvagem estava prestes a se abater sobre eles. Até mesmo José de Arimateia, tomado pela surpresa da rapidez do evento, buscou proteção, afastando-se do local onde o animal se mantinha firme. A tensão era palpável, um conflito iminente entre a autodefesa humana e a fúria instintiva do animal. Enquanto os guardas se dividiam para cercar e abater a criatura, um movimento calmo quebrou a agitação. Jesus, que até então observava a cena em silêncio de uma certa distância, levantou-se. Com uma serenidade que contrastava com o caos ao redor, ele começou a caminhar em direção ao cachorro, fazendo um sinal suave para que os outros aguardassem. Aquele simples gesto de caminhar desarmado em direção ao perigo sinalizava que a narrativa estava prestes a tomar um rumo que ninguém ali poderia prever, introduzindo uma nova camada de mistério sobre a figura do jovem viajante. O silêncio caiu sobre o acampamento como um manto pesado enquanto Jesus se aproximava do animal. A distância entre o homem e a fera diminuía a cada passo lento e deliberado. O cachorro, que antes exalava uma agressividade selvagem, começou a oscilar em seu comportamento. Ao fixar o olhar em Jesus, o ritmo do seu rosnado foi arrefecendo e a tensão que endurecia seus músculos deu lugar a um relaxamento quase sobrenatural. Diante dos olhos atônitos de José de Arimateia e dos caravaneiros, ocorreu uma cena que desafiava a lógica da sobrevivência. Jesus inclinou-se lentamente, até que seus joelhos tocassem o solo e seu corpo repousasse sobre as pernas. Quase simultaneamente, como se respondesse a um comando silencioso ou a uma harmonia invisível, o cachorro imitou o gesto. Ele estendeu as patas dianteiras e deitou-se, mantendo a cabeça baixa, mas sem nunca desviar os olhos do homem à sua frente. A proximidade era de meros 2 metros, um espaço onde a vida e a morte costumam dançar, mas ali só havia uma paz inexplicável. O cachorro finalmente repousou a cabeça sobre as patas, rendendo-se a uma autoridade que não vinha da força, mas da compaixão. Quando Jesus se levantou, o animal o seguiu prontamente. O mestre explicou então que o animal não era um agressor, mas um guardião. Ele estava ali para defender alguém muito caro que estava ferido nas proximidades. O convite foi feito, observar se o animal os levaria até o local. As apostas e o tom da viagem haviam mudado drasticamente. Agora, o grupo não era mais apenas uma caravana comercial, mas uma missão de resgate guiada por uma criatura que momentos antes era vista como uma sentença de morte. Guiados pelo cachorro, que agora se movia com uma determinação pacífica, o grupo penetrou na vegetação até encontrar uma cena desoladora. Estirado no chão, jazia o corpo de um homem idoso, marcado por ferimentos profundos e já sem o sopro da vida. O lamento foi geral entre os presentes. A conclusão óbvia surgiu entre os homens armados. O velho fora vítima dos bandidos que infestavam aquela região. Jesus, contudo, manteve um silêncio reverente. Ele ajoelhou-se ao lado do cadáver, observando o rosto marcado pelo tempo e pela violência, enquanto o cachorro permanecia fielmente ao seu lado, um pouco atrás, como um sentinela em luto. Pouco tempo depois, o silêncio da floresta foi novamente interrompido pela chegada de um grupo de homens e familiares que buscavam desesperadamente pelo desaparecido. Ao verem rostos conhecidos, o cachorro aproximou-se deles, enquanto as explicações sobre a tragédia eram trocadas entre os viajantes e os locais. Jesus afastou-se discretamente, permitindo que José de Arimateia conduzisse a conversa amistosa e pesarosa. José, com sua generosidade habitual, ofereceu abrigo ao grupo até o dia seguinte, mas a oferta foi recusada com gratidão. Havia pressa em levar o corpo de volta ao vilarejo antes que a lua cheia atingisse seu ápice no horizonte. O simbolismo daquele encontro era profundo.
A morte, o luto e a lealdade animal entrelaçavam-se em um cenário de brutalidade e compaixão. Jesus observava tudo com um olhar que parecia enxergar além do véu da matéria, percebendo a interconexão de todas as coisas. Aquela noite não foi apenas sobre o encontro com um cadáver, mas sobre a revelação de que a vida, mesmo em sua forma mais simples, responde a uma frequência de amor que os homens muitas vezes esquecem de sintonizar. No dia seguinte, sob o sol forte do meio-dia, uma nova surpresa aguardava a caravana. Enquanto os carros se deslocavam lentamente pelo caminho, o mesmo cachorro da noite anterior reapareceu, latindo alegremente em direção a Jesus. O animal havia abandonado seus antigos donos e o vilarejo para seguir os viajantes, especificamente o jovem que o acalmara com um olhar. Jesus sorriu ao ver o novo companheiro e, a pedido de José, a caravana parou para que ele pudesse interagir com o animal. O cachorro abanava a cauda e cheirava as mãos de Jesus, selando um pacto de amizade que intrigava a todos. A curiosidade de José de Arimateia, contudo, atingira o limite. Ele não conseguia entender como um animal poderia agir de forma tão atípica, deixando tudo para trás para seguir um estranho. Jesus, ao ser questionado, trouxe uma reflexão que desafiava os limites do entendimento humano. Ele falou sobre a capacidade de amar todas as criaturas engendradas pelo Pai, em oposição ao medo e à autodefesa que regem a maioria dos homens. Ele explicou que esses animais, a quem chamava de irmãozinhos, possuem uma percepção ativa do sagrado, algo que nos seres humanos muitas vezes permanece latente, como uma semente que ainda não desabrochou. O cachorro não pensava como as pessoas, mas sentia. E foi nesse sentimento puro que ele reconheceu o sagrado que habitava em Jesus. A revelação de que o animal via o que a própria família de Jesus e seus amigos íntimos ainda não conseguiam perceber trouxe uma complicação filosófica. A verdade estava diante de todos, mas apenas os corações mais simples e instintivos eram capazes de abraçá-la sem reservas. A jornada continuava e, com ela, a profundidade dos diálogos entre José e Jesus aumentava à medida que se aproximavam das terras conhecidas. José, movido por uma sede de conhecimento que transcendia o comércio, questionou Jesus sobre os mistérios que envolveriam sua própria natureza. Jesus, mantendo o tom reflexivo, explicou que a alma humana habita uma casa com 3 compartimentos sagrados, os quais precisam ser cuidados para que a vida seja plena. O primeiro é a forma humana dada pelo Criador do povo. O segundo é o espírito que anima cada ser, um presente de origens ainda mais remotas. E o terceiro é o sagrado em si, a presença divina em cada ser. Ele revelou que atuava nesses 3 espaços simultaneamente, uma afirmação que deixava José em um estado de admiração e confusão. Enquanto as belas paisagens desfilavam diante deles, o tempo parecia se dilatar. O foco da conversa voltou-se para o sentido pleno da existência. Jesus afirmou que o propósito da vida é o exercício da cocriação constante com o Pai, um trabalho eterno de manutenção de uma obra monumental. No entanto, para a compreensão limitada da humanidade, o sentido imediato é a descoberta de que, além da personalidade transitória, existe algo muito mais amplo que repousa na união com o divino. A intensidade do que estava sendo dito criava uma pressão intelectual e espiritual em José. Ele ouvia sobre a chama divina que habita não apenas nos homens, mas em cada animal e até nas árvores da natureza. A inevitabilidade de uma missão maior começava a se cristalizar no horizonte daquela viagem, apontando para uma transformação que não poderia ser contida pelos limites da tradição ou do conhecimento helênico. A conversa atingiu um ponto de virada crucial quando o tema das origens do povo judeu veio à tona.
José e Jesus discutiram sobre a arrogância de certas linhagens que se consideravam mais legítimas que outras, especialmente a tensão entre os habitantes da Judéia e os da Galileia ou Samaria. José explicou a visão tradicional das 12 tribos de Israel, onde 10 delas eram consideradas perdidas após a conquista assíria. Ele levantou uma hipótese fascinante. Observando os traços físicos de Jesus e de sua família, a pele clara, os cabelos, a altura média, ele questionou se eles não seriam descendentes dessas tribos que se misturaram com povos do noroeste, talvez até com linhagens que tiveram contato com o Império de Alexandre. Jesus sorriu diante da análise racial de seu tio, mas a conversa tomou um rumo ainda mais profundo. José admitiu que via em Jesus uma singularidade única, uma semelhança absoluta com sua mãe, Maria, mas algo que o distinguia de qualquer outro homem na terra. Ele comparou a presença de Jesus à dos seres descritos por profetas como Daniel, seres que não mais apareciam em suas formas originais. Foi então que Jesus, com uma simplicidade que arrebatava, confirmou que Daniel havia falado com ele em sua forma celestial, sobre o rio Eras-Atrás. Ele revelou que, embora estivesse em um corpo humano, sujeito às limitações da carne, sua alma e suas potências divinas continuavam despertas. Ele era o ser celestial que se fizera humano para cumprir o plano do Pai. Essa revelação foi o ápice da jornada. O homem sentado ao lado de José não era apenas um sobrinho querido ou um jovem sábio, mas uma potência divina encarnada, cujos sentidos permaneciam ativos no patrimônio imorredouro da alma, algo que nenhuma riqueza terrena poderia igualar ou roubar. O impacto das palavras de Jesus sobre sua forma celestial e seu encontro com o profeta no passado deixou José de Arimateia em um estado de silêncio absoluto. A atmosfera dentro da carroça mudou. O espaço parecia pequeno demais para conter a magnitude daquela revelação. José processava a ideia de que a figura descrita em visões antigas, aquele que estava sobre as águas e falava com a autoridade dos céus, era o mesmo jovem que agora viajava ao seu lado, cuidando de negócios terrenos e sorrindo para um cachorro de estrada. A consequência imediata foi uma mudança na percepção da realidade. O mundo ao redor, as árvores, as pedras, o próprio ar, parecia agora imbuído de uma sacralidade que ele antes apenas teorizava. Jesus, percebendo o peso do que fora dito, permitiu que o silêncio se estendesse, dando espaço para que seu amigo absorvesse a transição. Ele explicou que o processo de se tornar humano fora algo indescritível, adaptando sua forma celestial às feições de sua mãe terrena para que pudesse caminhar entre os homens sem ser imediatamente reconhecido por sua glória original. O choque emocional em José foi seguido por uma clareza cortante. Ele estava testemunhando o desenrolar de um plano divino que ultrapassava gerações. O peso daquela responsabilidade de ser um dos poucos a conhecer a verdadeira identidade do Mestre assentou-se sobre seus ombros. O ritmo da caravana não mudou para os outros, mas para José, cada batida do coração era agora um eco da eternidade que ele acabara de vislumbrar. O tempo de perguntas incessantes dera lugar a uma pausa necessária, onde o mistério e a presença divina coexistiam em um equilíbrio frágil e poderoso. Com a proximidade do destino final, Jesus começou a refletir sobre sua própria caminhada enquanto homem. Ele confessou a José que, apesar de sua condição celestial, ele também precisava descobrir, através do seu próprio esforço e livre-arbítrio, os detalhes do que o esperava no futuro. Ser humano significava aceitar a incerteza da jornada terrena e a interação com as escolhas daqueles que o cercavam. Ele não agia como um autômato divino, mas como alguém que buscava, a cada momento, alinhar seu eu menor ao propósito do Pai. A transformação interna que ocorria em Jesus era a de um desabrochar contínuo.
onde sua consciência divina direcionava suas atitudes humanas sempre que o eu terreno corria o risco de se perder em equívocos. José ouvia, assombrado pela humildade daquele que poderia comandar exércitos celestiais, mas que escolhia a paciência de aprender com a vida. A lição central que emergia era de que a riqueza espiritual é o único patrimônio imorredouro. Jesus explicou que ao encarnar perde-se parte do poder, mas a sede da consciência permanece ativa, permitindo que o conhecimento e a memória espiritual guiem os passos na densidade da matéria. Essa resolução trazia uma nova perspectiva sobre a dor e as dificuldades. Tudo era parte de um processo educativo necessário. O retorno ao lar não era apenas geográfico, mas um retorno à essência de sua missão na Terra. A transição para o fechamento daquela etapa da viagem trazia uma calma renovada, como se o reconhecimento da própria natureza tivesse pacificado qualquer ansiedade remanescente sobre os desafios que viriam. As conversas finais da viagem tocaram em pontos sensíveis do destino humano, como a questão do casamento e da constituição de uma família. Jesus, ao ser questionado por José sobre esses planos, demonstrou uma lucidez profunda sobre o peso que sua linhagem traria para qualquer descendente. Ele sentia que não lhe seria dado seguir esse caminho tradicional, pois seu legado seria um fardo pesado demais para ser carregado por herdeiros de sangue. Ele falava de um horizonte que ainda não conhecia totalmente, mas onde o amor pelo Pai prevaleceria sobre qualquer desejo pessoal de levar adiante o nome da família. Essa síntese entre o humano e o divino mostrava a complexidade de sua existência. Ele amava a vida e as tradições de seu povo, mas sabia que sua personagem terrena era apenas um instrumento de algo muito maior. Ele mencionou, com um toque de humor e ternura, as tentativas de sua mãe, Maria, em encaminhar conversas matrimoniais, reconhecendo o amor materno que muitas vezes tenta desenhar o destino dos filhos. No entanto, ele compreendia que a arquitetura de seu destino já estava traçada em planos que as mães terrestres não podiam alcançar. O significado filosófico dessa renúncia apontava para a entrega total ao coletivo, ao amor universal que transcende os laços consanguíneos. A jornada, que começara com discussões políticas e encontros fortuitos, terminava com uma reflexão sobre a renúncia e o propósito. Jesus estava pronto para descortinar o futuro, sabendo que, embora pudesse incorrer em equívocos interpretativos como qualquer homem, a semente desabrochada do amor divino em seu peito guiaria infalivelmente. À medida que as colinas conhecidas da Palestina surgiam no horizonte, a caravana de José de Arimateia aproximava-se do fim de sua jornada física. Mas o encerramento espiritual daquela viagem apenas começava a reverberar. O retorno ao lar simbolizava muito mais do que o reencontro com a família. Era o início de uma nova fase onde o mestre, plenamente consciente de sua herança celestial e de sua fragilidade humana, daria os passos decisivos de sua missão. A mensagem final que ficava para José e para todos que testemunharam aqueles dias era a de que o sagrado está em toda parte, esperando para ser reconhecido. Desde o cachorro que abandona seu passado para seguir a luz, até o velho que morre solitário na estrada, cada fragmento da criação é uma centelha do amor do Pai. A lição de Jesus era clara. Não somos apenas personagens terrenos vivendo uma história limitada, mas seres eternos em um processo de cocriação constante. O sentido da vida é descobrir o divino dentro de si, tornando-se um co-criador até que todos os mistérios e medos desapareçam diante da vivência plena do que há de mais belo. A viagem terminou com um silêncio contemplativo, onde cada viajante levava consigo não apenas mercadorias, mas uma nova visão sobre o mundo e sobre si mesmo.
O jovem Galileu, com seus traços únicos e seu olhar que atravessava o tempo, seguia adiante, pronto para ser o desabrochar definitivo do amor na terra, deixando em quem o ouviu a certeza de que a caminhada pela eternidade, acima de tudo, uma jornada de volta para casa, para o coração do Pai.